Olá, hoje o Jornal Santista vai conversar aqui com o professor Nildo Orix. Professor Nildo é economista da Universidade de Santa Catarina e também é um militante de esquerda histórica. É um intelectual orgânico que dedica a sua vida a entender a realidade para poder transformá-la. Professor, é uma alegria ter você aqui hoje e eu queria começar a conversar com você sobre o que você está achando do momento atual, momento de crise. Quais são as coisas que estão colocadas, quais são as oportunidades, o que nós estamos enfrentando aí? Bueno, Eric, é um prazer conhecê-lo e estar aqui com o Jornal Santista, falar para você, para as pessoas, para o público. Tradicionalmente, as pessoas dizem que a crise incomoda. As pessoas acham que podem mudar a vida de maneira ordenada. Mas a crise é precisamente essa balbúrdia. E ela vem com muita dor, com muita repressão, com perda de direitos, etc. E é só nesse momento que as pessoas se tocam dos problemas. Quem, por exemplo, podia pensar que os caminhoneiros iam fazer uma greve que parasse o Brasil, como pararam aqui? A crônica anterior sobre os caminhoneiros é que era um bando de pelegos a serviço da direita. Se veja, alguns 2, 3 anos depois, todo mundo olha e tem orgulho dessa imensa greve que mostrou a canalice do governo de Michel Temer, corrupto e liberal, e mostrou o entreguismo de Pedro Parente na Petrobras, dessa gente toda que está nos ministérios, e de uma política de preço que penaliza o povo e agracia o capital externo e os acionistas internacionais. Então é só na crise, não adianta reclamar da crise. Na crise o que a gente tem que entender é que é o momento da ação. Então nós estamos metidos numa gigantesca crise. E qual é a natureza dessa crise? Para alguns é uma crise passageira, uma recessão que chama alguns economistas aí, meus colegas, e eles começam a propor políticas diferentes e começam a elevar a renda, elevar o emprego, fazer crescer o produto. Só que tudo isso é impossível no atual quadro e no atual sistema. Uma saída só contra o sistema. E uma saída contra o sistema não pode ser conseguida dentro de um processo eleitoral. Tem que ser também do processo eleitoral, mas vai ter que ter outra lógica. Então a crise, nós temos que entender por quê. A burguesia brasileira decretou uma guerra de classes contra o nosso povo, contra direitos elementares. Não basta mais aquela narrativa contra o neoliberalismo, isso tudo furado, isso não sustenta mais. A supressão da CLT, que significa elevar o nível de exploração da força de trabalho, colocando aqui a lei da superexploração da força de trabalho como o mandamento número 1 da acumulação capitalista, é um dado central. Então, quando a burguesia decide tirar a CLT, que é uma proteção mínima, elementar, ela está dizendo que ela quer nós, todos os trabalhadores, como se fôssemos ovelhas. O pessoal tem que entender isso. A segunda é que, junto com isso, a burguesia decidiu que nós não somos suficientemente humanos para merecer uma previdência e um sistema de seguridade social. E decidiu revogar. Isso não é uma reforma. E terceiro, uma emenda constitucional que congela os gastos naquilo que é essencial para um país por 20 anos. E dá curso livre para o rentismo. Eu quero falar com isso sobre você. Então, Eric, medidas tão radicais não podem ser consideradas como fosse uma ofensiva do liberalismo ou dos neoliberais. É, em bom português, uma guerra de classe contra o nosso povo, contra todos nós. E por que isso ocorre? Porque nós estamos submetidos a um programa econômico que começou lá em 94 com o Plano Real, o Fernando Henrique, passou por 8 anos de Lula, passou por 6 anos de Dilma, está com 2 a 3 anos do governo corrupto liberal de Michel Temer, atuando na mesma
na mesma linha, naquilo que é estrutural. O que é o estrutural? 3 ou 4 coisas. A criação de uma gigantesca dívida interna, que é a expressão máxima do lentismo, a criação de uma economia exportadora, que fez com que um país que tinha uma certa base industrial em 94 desaparecesse e nós nos transformássemos em mero exportadores de produtos agrícolas e minerais, que é uma segunda característica. Terceiro, um país que passou todos esses anos, a despeito da política social de Lula e Dilma, que eu chamo de migalha social, que eu chamo de uma digestão moral da pobreza, 83, 84, 85% da população economicamente ativa ganhava até 3 salários mínimos, agora ganha até 2 salários mínimos. É um padrão de reprodução da força de trabalho, mas é na superexploração da força de trabalho. E desde 94 para cá, passando pelo governo de Lula e de Dilma, a concentração da renda entre os mais ricos cresceu e a concentração da propriedade, do patrimônio, cresceu. Então o Brasil ficou mais desigual, embora durante um curto período, de outubro de 2003, 2004 até 2008, o Estado brasileiro teve renda suficiente para soltar algumas migalhas para as classes subalternas. Então essa é a natureza da crise, não tem volta sem mudanças radicais. Professor, você é uma das pessoas que participam do Instituto em Estudos Latino-Americanos e que constrói o pensamento crítico brasileiro e, de forma geral, o pensamento crítico latino-americano. Diante dessa crise que você coloca, qual que é a solução, mas não a solução a curto prazo, a solução a longo prazo? E lembrando que a construção do pensamento crítico vem muito disso também, fazer a crítica ao programa democrático popular, que se coloca aí como esquerda, mas que tem muitas falhas, né? Qual que é a solução estrutural, professor? Bom, aí tu coloca 2 questões que merecem uma reflexão mais apurada. Sem teoria, e sem teoria revolucionária, não há revolução. Você acha que a política de preços do Pedro Parente, que essa semana foi abalada violentamente, não tinha uma teoria por trás? Tinha. Uma teoria miserável, mas uma teoria. Eu sei que as pessoas querem algo prático, e eu sempre tenho dito nada mais prático do que uma boa teoria. As grandes revoluções do mundo só foram feitas porque existiram grandes pensadores, grandes, mas genuinamente grandes, pensando teoricamente essas revoluções. Então, para aquele povo que está nos ouvindo, não pense que a teoria é algo destinado aos acadêmicos, porque a maior parte dos acadêmicos não fazem boa teoria. Eu digo que o militante que está num sindicato, que está num partido de esquerda, que está numa organização de base, ele tem que ter um apreço pela teoria, um gigantesco apreço pela teoria. E uma das questões, em uma revolução social, a Revolução Brasileira que eu defendo como estratégia de mudança dos nossos problemas, ela tem ações para serem tomadas no médio, no curto e no longo prazo. Aqui e agora é necessário fazer grandes mudanças. A principal delas é ter um diagnóstico da crise. Percebe? Um diagnóstico da crise é necessariamente um esforço teórico, senão a gente não sabe como atuar. Eu posso ter uma rebeldia, uma indignação, eu tenho, milhões que estão nos ouvindo, querem sair e quebrar tudo. Tem raiva do prefeito, do governador, odeia o deputado, tem desprezo pelo juiz. E tudo isso é legítimo, só que tem que ter uma concepção teórica que oriente cada ação que nós vamos tomar. E aqui, nós temos que ter em primeiro lugar esse diagnóstico dessa guerra de classes e do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento do nosso país. Essa é a principal coisa. Segundo, não há saída, nós temos que ter clareza teórica e política, que não há saída dentro do sistema. Não adianta eleger um outro presidente, não basta isso. Isso pode ser importante, mas é limitado. Nós precisamos de uma alteração radical dentro do atual sistema político, não tem saída. E essa é uma concepção teórica e uma constatação prática
política fundamental. Não tem saída. Nós não vamos eleger aqui 80 deputados federais e senadores da esquerda. O que vão fazer num congresso que é um covil de ladrões? O que vai fazer diante de um judiciário que é totalmente vendido às classes dominantes? O que vai fazer diante do poder de manufaturar a opinião pública pela mídia, pelos monopólios? Dentro do atual sistema político eleitoral, que implica que o capital tem uma capacidade de eleger deputados e senadores, influenciar a opinião pública, como vencer esse sistema? Dentro do sistema não é possível. E a tragédia do Lula, do PT, da Dilma, mostra que exatamente isso que as pessoas ainda resistem alguns, é que dentro do sistema não tem saída. Veja, isso posto, então nós colocamos que nós precisamos ter uma política de crítica, de recusa, de ativismo já, e um programa estratégico, que é o programa da Revolução Brasileira. Esse programa da Revolução Brasileira tem um primeiro postulado básico: milhões têm que ter consciência da nossa situação e milhões têm que participar da política. Isso já está em curso. Nessa semana que acabou, nós estamos conversando aqui em Santos, nós vimos essa gigantesca greve de caminhoneiros. Aqueles que duvidam da hipótese da Revolução Brasileira, que está em curso na sociedade brasileira, deviam pensar como é que um caminhoneiro, considerado de maneira preconceituosa como alienante, como fora das discussões políticas, como base na manobra da direita, fez uma paralisação que colocou a classe dominante em xeque. Isso é a Revolução Brasileira em curso. Muita gente não sabia o que fazer com isso. A direita foi lá, logo, pedir intervenção militar e acionar o nacionalismo de direita barata. E muita gente de esquerda como eu, muita gente saímos ao contrário. Nos aproximamos dessa gente, desses camaradas, e começamos um processo de conscientização que a direita não tem como responder, que só nós da esquerda podemos responder no marco da Revolução Brasileira. Eu acho que é isso que está em curso. Então eu vejo que são uns dias terríveis para o nosso povo. 24, 26 milhões de desempregados, sistema de saúde quebrado, sistema de educação liquidado, um sistema de ciência e tecnologia inexistente, um domínio cultural alienante, um colonialismo from United States de quinta categoria para a indústria cultural, do rádio, do jornal, da televisão, da moda, mas tudo isso não contenta mais nosso povo. Então é isso que está novo, e isso é que nós devemos entender, não com lamentação, porque lamentar não adianta nada. Aqui nós temos que ter uma atitude que é o pesadelo veio e nós vamos acordar desse pesadelo. E não tem solução sem saída. Sempre tem uma saída. A Revolução Cubana mostrou, a Revolução Nicaragüense mostrou, a Revolução Boliviana mostrou, a Revolução na China mostrou. Dentro dos Estados Unidos, a Revolução dos Estados Unidos, que eles chamam de Revolução Americana, eles deram uma resposta lá. A Revolução Francesa mostrou para a França uma Revolução Burguesa. Como é que aqui nós estamos cancelando as revoluções? Essa que é a questão essencial dos nossos dias. Professor, há no momento atual uma narrativa forte de que existe um avanço da direita, existe uma onda conservadora no nosso país que é muito, muito forte, muito poderosa, e eu queria saber como é que você vê isso, porque também existem grandes grupos que têm interesse que essa narrativa ela ganhe força. Então, como que você analisa a narrativa da onda conservadora? Isso é uma narrativa sem sustento em nenhum dos fatos. Há cerca de 2 meses, quem é que ganhou as eleições na Costa Rica? Na Costa Rica ganhou as eleições um candidato de centro-esquerda. O candidato de direita na Costa Rica perdeu. O que nós vimos no Equador, há cerca de um ano? Ganhou o candidato Rafael Correa. O que nós vimos na Espanha essa semana? Quem voltou ao governo, tirando Mariano Rajoy e a direita, veio o Partido Socialista Operário Espanhol. E qual foi a grande manifestação, a grande novidade no sistema da última eleição nos Estados Unidos? Foi a figura de Bernie Sanders. Eu podia continuar nomeando aqui. É uma conversa da onda conservadora de setores que estão prostrados e com medinho. Com medinho do quê? Com medinho da luta de classes. Acharam que botavam o Lula lá, e o Lula, com sua suposta sapiência, iria apaziguar os ânimos de todo mundo. Isso é de uma inocência completa. Lula está na cadeia. A burguesia tomou uma ofensiva contra os interesses populares, um fracasso histórico numa experiência. Eu não quero nem aqui ficar discutindo se foi bom, um fracasso histórico. Quando o jogo aqui do Santos termina e o Flamengo vai lá mete 4-2 do Santos, não dá para sair dizendo
que o juiz roubou, você escuta, o resultado foi 4-1, foi uma derrota. A estratégia daquele jogo do Santos não serviu. Então tem que mudar radicalmente. O que um técnico de futebol faz? No outro jogo muda radicalmente, tira. O que nós estamos vendo? Essa ladainha da onda conservadora, que isso é a luta de classe que se intensificou. Diante dela, nós temos que ter clareza de dois aspectos. É claro que a classe dominante, ela nunca está numa ofensiva permanente, mas quando geram-se as condições econômicas, psicossociais, culturais e políticas, ela toma uma ofensiva, e ela tomou. Tomou uma ofensiva por quê? Porque o opositor que era os governos petistas era muito débil. Débil do ponto de vista econômico, porque levava o programa da burguesia. Débil do ponto de vista político, porque operava dentro do sistema político que eles supunham que estava hegemonizando. Débil do ponto de vista ético, porque se meteram em corrupção de todo tipo. Um socialista, um comunista, um revolucionário, não pode viver além do seu salário que ele ganha com o suor do seu rosto. Isso tem que deixar muito claro. Tem uma disputa ética aqui, não o moralismo básico, rudimentar e interesseiro do juiz Moro, que tem predileção pelos petistas e não pega tucano. Mas isso não me interessa. Eu quero dizer que nós, aqui que estamos na base da sociedade, não podemos ter os hábitos da burguesia, não podemos ter os gostos da burguesia. Nós temos uma outra ética, uma outra estética, uma outra política, e não podemos nos confundir nesse emaranhado que está aí. Então, derrota no terreno econômico, porque era o mesmo programa econômico, era o plano real, derrota no sistema político, porque operava dentro do mesmo sistema político, não fez reforma do judiciário, não fez reforma política, não fez nada. Reforma no terreno cultural, porque professa os mesmos valores, e reforma, quer dizer, e derrota no terreno ético. Veja que, diante dessa mesmice, a direita ficou muito tranquila para tomar uma ofensiva contra aquele governo, e fizeram uma coisa mais terrível ainda: identificar aqueles governos petistas como se aquela fosse a esquerda possível no Brasil. E não é. Eu não tenho nada a ver com essa catástrofe, ao contrário, estou há muitos anos indicando os erros. Não participei de muita coisa, dizendo, me orgulho, eu não tenho medo de ficar isolado, porque o isolamento de hoje é a glória da manhã. Então vamos ter um dia após o outro. Então a ofensiva da direita é natural. Agora, a ofensiva da direita é natural também, porque tem uma crise econômica global e uma crise econômica nacional, que a direita tem que passar o prejuízo para alguém. Queriam que ela não passasse. Essa é a natureza da crise. Agora, nós temos que ter um programa radicalmente distinto para enfrentar essa ofensiva burguesa. Ela não é imbatível, ela não é soberana. Isso depende das contradições de todos os dias. O governo Temer entrou para resolver um monte de problemas e está num descrédito completo. Isso não tem alternativa dentro do liberalismo, e tampouco daquela esquerda moderadinha dentro do sistema. Agora chegou a hora daquilo que eu chamo de constituição de um novo radicalismo político, e que só pode se inscrever dentro da Revolução Brasileira. O grande horizonte nosso é a Revolução Brasileira. Eu acho essa palavra linda, e eu quero discutir com todo mundo. É a Revolução Brasileira. Eu não vim aqui para melhorar o parlamento, eu não vim aqui para melhorar os tribunais, eu não vim aqui para distribuir um pouquinho de renda. Nós viemos aqui para pegar toda a riqueza, para organizar um sistema político em que a democracia participativa esteja no centro, não o parlamento, para dar um novo patamar cultural para o nosso povo, para romper as amarras do colonialismo científico e cultural, para eleger um novo sistema de ensino e educação que não é melhorando isso que está aí. Isso não dá para fazer, porque se fosse possível, a burguesia teria feito. A Revolução Democrática e Cultural na Bolívia, a Revolução Cidadã no Equador, na esteira da Revolução Cubana de 1959, depois da Revolução Nicaragüense de 79, e de todas as revoluções, como a boliviana de 52, a mexicana de 1910, todas as revoluções, isso é o esforço de um continente que está lutando para se emancipar do domínio estadunidense, da rapina, da roubalheira, da falta de soberania, da presença indigesta das multinacionais, deles tirar essa riqueza permanente daqui. E essas revoluções todas, elas escancaram uma necessidade histórica, para além do que eu quero, do que você quer e do que alguém que está lá possivelmente rejeitando o meu discurso.
eles têm que se defrontar com o fato que isso está dando na realidade e tem que se curvar a isso, se colocar, analisar. Então, se o primeiro é a perda da consciência, da fé no sistema político, a segunda é observar que a América Latina se levantou, muito importante. E a terceira é ter clareza que no atual sistema capitalista, a posição dos países periféricos, como o Brasil e toda a América Latina, o que nós estamos sofrendo? Nós estamos sofrendo um gigantesco e inédito processo de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Isso significa que emergiu aqui o que eu chamo de um capitalismo dependente e rentístico, em que a valorização do capital, quer dizer, como é que é o lucro dos comerciantes, o lucro dos banqueiros, o lucro dos industriais e o lucro dos latifundiários e das multinacionais, é acumulando de maneira fictícia, através de juros, que eles embutem na venda de mercadoria, no financiamento, no empréstimo bancário, e ganham rios de dinheiro sem produzir um alfinete, sem gerar um emprego. Essa modalidade de capitalismo veio para ficar, não é uma coisa passageira. Diante dela, nós temos que oferecer uma alternativa global. A Revolução Brasileira, então, tem que afirmar sua vocação socialista, muito claramente, que é o maior irracionalismo do sistema capitalista. 26 milhões de desemprego. Os que estão empregados, todos os novos empregos foram criados na conjuntura do Lula e da Dilma, até um salário mínimo e meio, depois de 2008. Um salário mínimo e meio. Como é que pode hoje no Brasil, olha o que é isso, 6 capitalistas brasileiros controlam 50% da riqueza? Isso lhes parece um sistema racional? Vocês acham que no sistema capitalista tem concorrência para baixar preço? Tem monopólio, veja o sistema bancário. 5 bancos controlam tudo, eles se sentam, comem um churrasco, eles não gostam de churrasco, eles gostam de cheirar cocaína, os outros gostos, esses grandes banqueiros que estão pelo mundo, eles consomem isso aí, eles gostam de uma salinha pequena, em lugares de paraísos financeiros, no Caribe, se sentam e discutem estratégia com os países latino-americanos. Percebe como é que é? Então, como é que tu vai dizer que esse sistema é racional, baseado numa racionalidade de aumento da produtividade, de aumento da produção de bens, de distribuir, de entregar bens? Nada disso é verdadeiro. Nada disso é verdadeiro. Esse sistema é de uma irracionalidade completa. Um conjunto de tecnologias que podiam ser colocadas hoje para minimizar, por exemplo, o dano ambiental, não são utilizadas porque não dá lucro. Nós poderíamos ter um carro elétrico, por que não é utilizado? Porque não dá lucro para as 7 irmãs, para a indústria do petróleo, da gasolina, do óleo diesel, etc. E das indústrias montadoras. Então, observe, esse sistema é irracional, esse sistema tem que desaparecer. Então, a Revolução Brasileira é uma revolução socialista. Como é que você caracteriza, então, a esquerda brasileira? Qual foi o papel que a esquerda brasileira cumpriu? Como deveria ser? Qual que é no momento atual, como que nós nos posicionamos diante disso tudo que foi dado aí pela esquerda ou falsa esquerda? Bom, eu aprendi com um líder revolucionário africano chamado Amílcar Cabral, que a principal virtude de um revolucionário, de uma esquerda, é combater suas debilidades. E por essa razão, nós temos que identificar muito claramente o que está acontecendo no Brasil com a esquerda brasileira. Se a crise moveu tudo, moveu o terreno de uma certa esquerda. O que nós temos que sair da armadilha? Primeiro, que o horizonte nosso da esquerda, que éramos críticos ao petismo, ao seu governo, a sua gestão moral, a sua podridão política, que nós não temos nenhuma identidade com isso. Eu afirmo categoricamente. Fiz parte da sua construção, abandonei isso muito cedo e estou com muita autoridade para discutir isso de peito aberto com essa gente. O futuro da esquerda não está orientado por seus erros, em primeiro lugar. Segundo, a esquerda observou aqui, a verdadeira esquerda, que nós precisamos de uma política que eu chamo de um novo radicalismo político. Esse radicalismo político confere um poder essencial às massas, às grandes maiorias. Elas devem governar à vontade do Estado da economia. Então, nós temos que disputar as eleições, essa nova esquerda radical que eu pregonizo? Sim, deve disputar a eleição. Para dizer o quê? Dizer que as grandes questões do Estado, da economia, da política e da cultura
tem que ser decidido por um sistema de plebiscitos, tal como ocorreu, foi inaugurado na América Latina com a Revolução Cubana e com a Revolução Venezuelana. A Revolução Democrática Bolivariana, dirigida pelo ex-presidente Chávez, e que agora diminuiu suas energias. Tem um governo bolivariano, mas a Revolução Democrática Bolivariana adormece como experiência do povo. Então nós temos que ter clareza que as grandes decisões não passam pela democracia representativa. A esquerda tem que ter um compromisso com a democracia participativa e a intervenção das massas. Agora, essa esquerda, ela tem que ter um sentido de vanguarda. Quero reivindicar aqui muito claramente. Reivindicar a participação das massas só é possível com a existência de uma vanguarda. Isso não se dá através de movimentos sociais, quero deixar claro. Movimentos sociais, luta pela água, luta pela habitação, luta por saúde, luta pela educação, a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBT, para dar exemplo, são todos movimentos super importantes que existem em todos os países e vão continuar existindo enquanto as necessidades existirem. Eu não estou falando disso, eu estou falando da necessidade de um partido político que se comporte e atue como uma vanguarda. O que é uma vanguarda? Não é alguém que está descolado do povo. Ao contrário, uma vanguarda se define em relação a essa maioria. E se ela se define em relação a essa maioria, uma vanguarda é aquela que é capaz de antever as crises e que é capaz de alertar o povo sobre aquilo que o povo, em condições de trabalho e opressão, é incapaz de ver. Não porque é burro, ignorante, não, porque as condições de trabalho, de vida o impedem, o colocam num sistema de alienação. Isso é muito grave. Então, uma vanguarda tem que alertar como nós alertamos. O sistema político que nós tínhamos era o sistema petucano, para nós estava podre há muito tempo. Quando apareceu um juiz eco de quinta categoria, que é o Moro, ele veio e começou a punir alguns corruptos, e aí a massa descobriu que tinha corrupção. Nós já dizíamos. Eu sei que isso a gente vai acumulando ao longo do tempo. Nós estamos dizendo muito claro, essa crise veio para ficar. Eu sei que não é simpático, mas a gente só ganha credibilidade quando fala a verdade. Então, uma função nossa ética é reconciliar a verdade com a palavra. E isso não se faz querendo fazer política de bom moço, querendo ser simpático no vídeo, na câmara, na entrevista, se candidatando a deputado e a senador com um sorrisinho, quando o humor do tempo não é esse. E um político tem que arriscar seu próprio pescoço naquilo que ele diz. Então, nós, uma vanguarda política, tem que ter um estudo claro sobre o que está acontecendo na economia, na política, não como um privilégio de classe ou um atributo de um professor universitário, não como alguém que tem responsabilidade pelo seu povo. É como no ensaio sobre a cegueira do grande escritor português José Saramago. O que ele dizia naquela monumental obra? É uma metáfora do nosso tempo. Todo mundo vai cegando por alguma razão. Isso também aparece na obra do Ionesco sobre o rinoceronte. Todo mundo vai virando o rinoceronte até que alguém não acha normal isso. No trabalho do Saramago, todo mundo vai cegando, até que resta uma mulher que não cega. Aqui, nos nossos países, isso seria considerado aquele bordão do espelho. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, que é o oportunismo mais sem vergonha, é o elogio da esperteza. Na obra do Saramago é o contrário. Aquele que não cega carrega a responsabilidade de conduzir todos os demais. É isso que é um sentido de vanguarda. Isso ocorre no teu sindicato, ocorre no bairro, ocorre na minha universidade, ocorre na vida social. Esse é um atributo da vanguarda. Nós que podemos estudar, analisar, correr o Brasil, discutir, nós temos que ter a responsabilidade íntima, mas um conteúdo ético completo, revolucionário, de dizer a verdade para o nosso povo, dizer aquilo que a gente está acreditando. Não importa se em um determinado momento isso é simpático ou não. Eu digo sempre, eu condeno essa conduta de bom mocismo que está na política brasileira. É um campeonato de bom mocismo, pode observar. Aparece um simpatiquinho aqui, um outro engomadinho ali, um outro que sabe falar manso, um outro que derrama lágrimas diante de uma câmera. E toda essa conversa mole para perpetuar um sistema podre que não merece mais viver. Então a vanguarda tem que colocar aquilo novo. Em termos teológicos, é a figura do profeta. Na religião o pessoal admite,
É o profeta, aquele que anuncia aquilo que ainda não está, mas que vai ser. Percebe? Não como promessa de outro mundo ilusório, não, como tarefa que nós, homens e mulheres que estamos aqui submetidos a um sistema inaceitável, vamos ter que construir com nossas mãos, nosso esforço e jogando a nossa sorte. E eu estou convencido que raras são as gerações que têm a oportunidade de viver numa conjuntura como essa, uma oportunidade histórica. Agora nós vamos ver quem é quem na cena brasileira. E é por isso que esse é um momento extraordinário, é um momento revolucionário e é um momento da Revolução Brasileira. Professor, muito obrigado. É isso, privilégio. Quando você voltar para Santos, aí vamos fazer mais uma entrevista. Opa, prazer de conhecer, meu bem. Qualquer coisa.